Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, é bom manter ele desligado, só ligar na hora que for preciso para a pilha. Meus irmãos, como foi combinado, hoje nós estamos em um culto de doutrina e os irmãos sabem que nós... Pastor, o senhor tem como dar uma paradinha nisso aqui? Ou pelo menos deixar ele mais leve? Conhece menos barulho essa rotação, por favor. Meus irmãos, nós temos passado por aqui por uns estudos que eu tenho chamado de... Eu tenho dado o título de maturidade eclesiástica. Por quê? Porque eu tenho colocado nas redes sociais, em particular no grupo da igreja, e vocês têm visto algumas bagunças que estão acontecendo em algumas igrejas. Não em todas, é claro que não em todas, mas em algumas igrejas. Os líderes da denominação, da placa denominacional, parece que está perdendo a direção do Espírito de Deus e está fazendo da igreja, da casa de Deus, o que quer, né? Aí vocês estão vendo aí igrejas com rituais que não é próprio da igreja, né? Fazendo orações no monte com vasos sanitários, como eu tenho mostrado, né? Aquela dancinha do passinho para ver se aprende aquela coisa de dança assim que as irmãs, enfim, vocês têm assistido. E por conta desse desequilíbrio que está existindo em algumas placas denominacionais que dizem ser igreja, acreditam que são crentes, nesses movimentos que está fora das Escrituras Sagradas, eu tive interesse de passar para vocês o que eu aprendi, o que eu faço e o que eu sigo, tá? Como eu disse já aqui, vocês têm visto, eu sou pentecostal, irmão. Eu falo línguas, eu interpreto línguas. Deus tem me dado sonhos, eu tenho falado para vocês aqui. Então a gente começou a trazer essa doutrina temática na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lá nós falamos no capítulo 13, versículo 11, que Paulo disse: quando eu era menino eu fazia as coisas de menino. Paulo começou a dizer que o povo já crente, já adulto, não sabia dominar os dons espirituais. Era como que uma criança não sabia brincar com um brinquedo e brincava de todo jeito e quebrava o brinquedo. É o que Paulo está tentando passar. Paulo está dizendo assim: minha gente, vamos ser maduros nas coisas de Deus, vamos ser maduros nos dons espirituais, vamos saber usar o dom, porque estava uma bagunça lá em Coríntios, né? Depois nós trouxemos em segmento, conominado com essa doutrina, nós trouxemos sobre os profetas, não foi isso, irmão? Sobre os profetas, a gente falou do vaso, do recipiente, do transmissor, do canal, né? Que passa as mensagens de Deus. Ele é um porta-voz de Deus. A gente explicou tudo isso. E eu vinha dizendo assim: irmãos, nós iremos depois falar sobre profecias, não foi isso? Que para mim, irmão, é um assunto muito complexo, o tal do assunto sobre a profecia, pastor. Teve até gente que disse: mas para o senhor, um homem estudado, um homem maduro. Aí eu mostrei para essa pessoa o que um pastor de renome da casa publicadora das Assembleias de Deus, que por sinal já dormiu no Senhor, que já escreveu 2 grandes livros, se não me falham a memória, 3 grandes livros sobre profecias, e ele também falou que a profecia era muito complexa. Imagina que eu venho agora, menino novo, só 30 anos, imagina esses homens de 58 anos, 68 anos, 30 anos de experiência na minha frente. E olhe que o assunto que eu estou trazendo para vocês está bem debulhado, porque veja bem, irmãos, eu trouxe alguns tópicos que, por sinal, não é estudo de A e de B, é estudo da Bíblia. Se fosse da autoria aqui, é de minha autoria. E olhe que eu trouxe, olha como eu dibuei.
Olha os assuntos temáticos: profecias pessoais, ou melhor, profecia pessoal, profecia coletiva, profecia global ou universal, profecia intrapessoal, o espiral da profecia. Isso é muito bom, irmão. Eu vou segurar nesse assunto um bocado de tempo. Deus livra os profetas. Aí vem profecia de bênção e profecia de maldição, né? Profetizam a chave de um carro, o homem vai gostar. Agora profetizam a chave de um presídio, é capaz de você morrer, não é? Então tem isso também. O profeta ele é mais amado se dá profecia de bênção. Se dá profecia de maldição, o profeta não é muito bem não. E para encerrar, a maior profecia que é a escrita. Amém, irmãos? E eu trouxe como texto básico, e eu peço para que os irmãos se coloquem sobre os seus pés e abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Este texto que eu vou ler em apreço é apenas um texto base, aonde eu vou discorrer todos esses assuntos, irmão. Hoje nós iremos falar da profecia. Apocalipse, capítulo de número 19. Quem acharam, digam amém. Amém. Graças a Deus. Iremos ler, irmãos, apenas o versículo de número 10. Que está escrito assim: a minha Bíblia é revista e corrigida, e eu lancei-me aos seus pés. É assim, irmãos? Para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Falem comigo, irmão, repitam comigo. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tome vossos assentos. Glória seja dado ao nome de Jesus para sempre e eternamente, de geração a geração. Amém. Meus amados irmãos, a profecia. O que é uma profecia? É um relato que prevê o futuro. Profecia é um relato que prevê alguma coisa de alguém, de uma área religiosa, de uma área trabalhista. Profecia é alguma coisa que relata um acontecimento, que prevê um futuro. E eu quero começar trazendo para os irmãos sobre profecia pessoal. Que profecia é essa? É aquela profecia que Deus usa o profeta para falar com alguém sobre o que deve proceder ou sobre o que vai acontecer. A profecia pessoal é aquela profecia em que Deus pega o profeta, leva diretamente a alguém e fala diretamente com alguém. Chama-se profecia pessoal, de Deus num vaso, num profeta, para aquele alguém. Então pode ter 100 pessoas, mas Deus quis falar
com o pastor Luiz Monteiro. Então Deus pega, vai no vaso, vai no profeta, bota meio mundo de pastores aqui. Ele se direciona ao pastor Luiz Monteiro e fala. Vocês estão entendendo? Isso dá-se o nome de profecia pessoal. Tá, irmão? Veja bem, Paulo, quando escreveu a Timóteo a respeito a respeito do ministério de Timóteo, Paulo deixou claro que houve profecias sobre o ministério de Timóteo. Ou seja, pela escrita que eu vou pedir para vocês lerem, Paulo está querendo dizer que os profetas foram a Timóteo e disse: assim te diz o Senhor, eis que haverá dias em que tu vais ser um presbítero, eis que vai haver dias em que tu vais ser um pastor, eis que vai haver dia em que tu vai tomar conta de uma igreja. Vocês estão me entendendo? Houve profecias para o ministério de Timóteo. Timóteo não entrou no ministério de todo jeito, não. Deus foi usando profetas para ele. Veja aí, irmão, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número, deixa-me ver aqui, 18. Veja, me ajude aí, veja, pegue o microfone. Quem for falar, por favor, use o microfone. Ajude aí, meu irmão. Quem for falar, ligue o microfone e fale. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o verso 18, parece que é o 18 mesmo. O Senhor lhe concedeu que naquele dia achei misericórdia diante do Senhor, enquanto me ajudou. Ô irmão, é primeira de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo. Não, tudo bem. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Veja aí. 18, né? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, e lides por elas boa milícia. Tá vendo? Segure aí. Que segundo as profecias que houve acerca de ti, olha aí, houve ou não houve? Sim. Houve profecias. Paulo está dizendo, eu estou sabendo, ou talvez até eu vi, quando o profeta, Deus usando o profeta, foi na tua direção e falou contigo. Ora, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, né? No capítulo 1, ele diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias, não só foi uma vez não, meu pastor, as profecias foram várias vezes. Sabe por quê várias vezes? Porque Deus falou a primeira, falou a segunda, confirma, falou a segunda, a terceira, confirma, a quarta, confirma, só confirmando até que chegou. Agora, depois que ele tomou posse da profecia que aconteceu na vida dele, aí Paulo lembra ele, te lembra que foi promessa, te lembra que foi profecias, ô glória. Agora veja, 1 de Timóteo capítulo 4, veja aí, 1 de Timóteo capítulo 4, 1 de Timóteo capítulo 4 e o verso de número, deixa-me ver aqui, 14. 1 de Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Olha aí, o que é que nós entendemos com esses dois textos? Que a chamada de Timóteo foi uma chamada profética. Houve profecias, já que a gente está falando de profecias. Amém, irmão? Essa profecia, meus irmãos, chama-se profecia pessoal. O profeta direcionou diretamente a Timóteo, pelo que entendemos pelo texto, assim te diz o Senhor: eis que dias virão em que tu liderar um povo, e vai liderar um povo. Está me entendendo? Então é isso, é a
profecia intrapessoal. Veja ainda, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21 e o versículo de número 8 ao 11. Sejam cautelosos nessa leitura. Eu quero que vocês leiam com bondade devagar, que é compassivo, por favor. E por favor, me dê um pouco de tonalidade. Vocês estão com o microfone. Fale um pouco com tonalidade para eu escutar vocês aqui, que está tão longe. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21, versículo 8 ao 11. O tempo está aí. No dia seguinte, Sim. partindo dali Paulo e os que com ele estávamos, Certo. chegamos a Cerareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, Presta atenção aí. que profetizavam. Sim. E demonstrando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome de Ágabo. Vamos lá. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem está, De quem é este? de quem é esta cinta. Esta cinta. Pronto, tá bom, irmão. Missionário agora. Até aí, veja bem. Entendeu? Entendeu? Por que foi que Deus não usou para Paulo as donzelas? Elas profetizam. Elas profetizavam. Elas eram filhas de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, que foi nominado a diácono. Saiu o nome dele lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, mas na ocasião aí era evangelista. Filipe já estava em outro degrau, não era mais diácono, era evangelista. Ele tinha filha donzela, e por que o Espírito Santo não usou a ela? Está vendo que o Espírito Santo sabe trabalhar, irmão? Está vendo? Ele poderia pegar uma daquelas donzelas que era profetisa, que tinha o dom do Espírito Santo de profetizar, e ir diretamente a ele com a cinta de Paulo, mas veja, o Espírito Santo jamais. Por isso que eu digo, irmão, agora tem profeta aí, mulher, Deus vai te curar de um câncer, aí bota a mão no seio das irmãs, que é isso, eu toco na hora, irmão. Eu vim ficar, epa, que profeta é esse? Eu estou com 30 anos de crente, irmão. Nunca toquei no corpo de uma mulher, principalmente em forma de profecia. É mais fácil eu dizer assim: olha, irmão, toque nessa mulher aqui, toque em tal lugar dela, no abdômen dela, está entendendo? A gente pede para autorizar. O Divino Espírito Santo sabe trabalhar, rapaz. Você está entendendo? Os irmãos captou o que é profecia pessoal. É quando ele chegou Ágabo, pegou uma cinta, a cinta estava lá. Ele pegou a cinta, sabia nem de quem era. Foi direto para Paulo e disse: assim diz o Senhor. Mas quando está logo em Paulo, assim acontecerá com o dono dessa cinta, que era Paulo, e botou logo aonde? Nos pés de Paulo e na mão de Paulo. Aí o povo chorou, apelou para Paulo não ir. Paulo disse: olha, eu vou. Se Deus quiser que assim seja, eu vou. E foi e aconteceu, irmão. Paulo foi preso, justamente em Jerusalém. Sabe por quê? Porque é profecia. Ao contrário daquele estudo que a gente estudou, é profecia e foi Deus quem falou. Acontece. Se foi bom, acontece. Se foi ruim, acontece. Porque quem bateu o martelo foi um justo juiz chamado Deus. Isso vale para mim, irmão. Isso vale para mim. É por isso, irmão, que eu tenho minha mente erguida. Olha, vocês não sabem o que eu estou passando. Eu não conto nada a vocês, não chego aqui chorando. Mas Deus sabe. Deus sabe como eu estou dizendo: Senhor, vem cá. Dói. Vocês estão pensando que é fácil? Está vendo, irmão? Veja, faltou muita gente hoje. Tem um grupo que gosta de aprender na doutrina. Normalmente o estudo de doutrina
são bem frequentados, certo? Mas o espírito da frieza, da perturbação, da doença, está conturbando muito a mente dos crentes. Os crentes parece que está mais a fim de pecar do que de santificar, mais a fim de ir ao inferno do que ir para o céu. Eu não sei o que está acontecendo com os crentes, não. Mas a gente tem que se cuidar, né? Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque tanto salvará tanto a ti mesmo como ao que te ouve. E eu falei para vocês, eu estou aqui como um modelo, eu estou fazendo minha parte. Eu não tinha nada que pudesse desviar a minha cabeça, irmão. Eu passei o dia pensando nessa doutrina, fiz esboço. Eu vim para casa, tomei um banho, deu tempo para eu comer uma jantazinha, jantei, estou aqui com vocês passando essa mensagem. Porque eu tenho responsabilidade e compromisso com Deus e com os poucos números que vêm para essa igreja. Entendeu, irmão? Porque se a gente for contar aqui, eu acho que faltou uns 30, né? Uns 20, uns 25, pois não, por favor. Entendeu, irmão? Agora vamos para a profecia coletiva. Profecia coletiva. Que profecia coletiva é essa? É uma profecia, irmão, que ela é profetizada para mais de uma pessoa. É profetizada para mais de 2 pessoas. É profetizada para mais de 3 pessoas, para mais de 4 pessoas, 5 pessoas. Por exemplo, eu de repente falo uma profecia aqui, para todos vocês ela é coletiva, porque ela não é individual, ela não é pessoal, ela é coletiva, ela serve para mais de 5, 10, 15 pessoas, entendeu? É aquela profecia que Deus fala diretamente para um público-alvo, para um grupo, para uma classe. E pastor, está na Bíblia, está. Tem vários textos, mas eu escolhi texto básico. E quero até dizer aos irmãos que os textos que eu estou escolhendo não é texto isolado. É texto que existe rodapés. Quem tem intimidade com esse livro, conhece esse livro, pode observar que lá embaixo vai estar os rodapés. Normalmente o rodapé ela está ou debaixo da Bíblia ou no meio dela. Porque tem Bíblia que tem rodapé embaixo e tem Bíblia que tem rodapé no meio dela, no meio da página. Eu não sei se vocês têm essa intimidade com esse livro sagrado, certo? Eu particularmente estou com um aqui na minha frente que o rodapé dela, as combinações do rodapé dela é no final. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, entendeu? Do pastor também aqui é no final, ó, aquelas, então os rodapé aqui. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal, e tem outras Bíblias por aí, até atualizadas, que é no meio, certo? Mas vamos lá, veja aí Jeremias falando para o coletivo, para uma classe, para o alvo, público-alvo, para um grupo. Veja aí, Jeremias 1, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 18. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu preciso olhar para a palavra. Mas vá vendo, irmão. Jeremias capítulo 1, versículo 1, verso 18. É isso mesmo, vamos lá. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra o rei de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Percebeu? Percebeu? Olha aí, 4 classes de pessoas. Eu te ponho, me ajuda aí. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra. Aí lá vem, contra os reis de Judá, contra a política, contra os seus príncipes, contra os governos, contra os sacerdotes, contra os pastores e contra todo o povo da terra, contra a comunidade e a sociedade. Um grupo, 4 grupos. Está percebendo, irmão? As classes. É diferente, irmão. O que o profeta profetizava para os reis, não profetizava para o público.
era diferente. Entendeu? Embora tratando de desobediência e pecado, era global, era geral. Entendeu? Essa profecia é chamada de profecia coletiva. Agora vamos para a profecia global ou universal. É aquela profecia que vale para o mundo todinho. Vale para o Brasil e todos os países que tem nesse mundo. Geral, é global ou universal. Essa profecia vale para o globo terra todo, para a bola todinha. Não importa se é Brasil, se é americano, não importa. Todos os povos da terra. Tem várias profecias, mas eu vou trazer duas e uma com muita força. Veja aí Amós capítulo 8, verso 11. Essa é a profecia universal ou global. Veja Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Veja aí. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errante de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando palavra do Senhor, e não acharão. Está vendo? Essa profecia é universal, é global. Vai acontecer no Brasil e no mundo. O Senhor vai enviar fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E vai de um mar até outro mar. O que é que um mar faz a outro? Alguém tem ciência aqui da geografia? O que é que um mar faz outro? O mar consegue juntar dois continentes. O mar junta continentes. Vão de um país a outro país, de um continente a outro continente, buscando a palavra. Agora veja como Deus é inteligente. Deus vai tocar num lugar, na célula, que somente Ele sabe aonde tem, e as pessoas, irmão, vão sentir fome da palavra e sede da palavra, e não vai ter aí vão estar assim: onde estão aquele povo barulhento? Agora é tarde. Onde estão que não se vê nem os irmãos? Agora é tarde. Aleluia! Entendeu, meu irmão? Ele vai tocar naquele lugar que só Ele sabe quando toca. Quando toca, dói. Aí ele vai, é aqui onde tem fome, ele toca na tecla. Aí começa, rapaz, cadê a palavra? Cadê aquele povo? Cadê a palavra? Eu estou morrendo. Aí vai de uma a outra. O que é que vocês estão procurando? Um profeta, uma palavra. Tem não, meu irmão. Tem não. Acabou-se o tempo. Não estava escrito nela que ia acabar o tempo da palavra? Pois a palavra acabou. Essa profecia é universal e global. Veja ainda Mateus capítulo de número 24, versículo 29 e 30. Agora essa é fatal. Essas profecias são globais, meu irmão. Universal. Mateus capítulo 24, versículo 29 a 30. Nós estamos falando da profecia global ou universal. 29 e 30. Mateus capítulo de número 24, versículo 29 a 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande
Glória. Quem pode dar glória, irmão? Pode mesmo, irmão? Toda tribo da terra verão e se lamentarão. Aí é profecia global, universal. Entendeu, irmão? Já falei de profecia pessoal, profecia coletiva, profecia global e pessoal. Agora eu quero falar de profecia intrapessoal. Profecia intrapessoal. Que profecia é essa? Que profecia é essa? É aquela profecia quando Deus não usa o profeta para você. Você mesmo sente Deus falar com você. Ah, é verdade? Ah, é? Você sente Deus falar na sua mente e no seu coração. E tudo que você vê, às vezes até uma coisa simples. Meu Deus, eu queria comer tal comida. E de repente, eu pensei nisso, você pensou? Deus escutou, meu filho. Aleluia. Deus não escuta, Deus não precisa ouvir voz, Deus ouve os pensamentos. Deus é onisciente. Aliás, Ele sabe até o que vem antes da gente pensar. Está na palavra, Salmo 139. É isso mesmo, entendeu, irmão? A onisciência, a onipresença e a onipotência. O que eu estou dizendo aqui, irmão, não sou menino que toma leite disso não. Eu já estou abalizado, caliçado. Isso aqui para mim já é sólido, já é comida sólida. Entendeu? Veja aí se não é. Josué 1, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Capítulo 1, versículo 8 e 9, nós estamos falando de profecia intrapessoal. É quando Deus não usa profeta para você. Você mesmo escuta a voz de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sim. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e nem bom. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem profeta falando para Josué aí? Tem profeta falando aí, irmão? Tem não. Tem não, é Deus falando com ele. É o próprio Deus, capítulo 1, é Deus conversando com Josué ali, dizendo que ele se animasse, que ele tinha bom ânimo, que como ele foi com Moisés, seria com Josué. Não tinha profeta não, era ele sentindo e ouvindo Deus, aleluia, falando no coração dele e na mente dele, meu irmão. Chama-se profecia intrapessoal. Eu tenho certeza que a pessoa que vai dizer, pastor, eu ouvi seu filho, pastor. E o senhor disse que não estava sabendo do negócio. Não, irmão, ninguém sabe de tudo aqui não, irmão. Para eu trazer isso aqui para vocês, irmão, eu ralei, até jejuar, jejuei. Ou vocês acham que não? Tá por fora, irmão, para trazer um assunto desse. É, pastor, isso aqui não é brinquedo não, irmão, isso é uma responsabilidade. Está vendo a palavra de Deus, irmão? É um manual para nós, Josué 1, 8 e 9. Meditai nela de dia e de noite, porque fazendo isso tão prudentemente te conduzirás na tua entrada e na tua saída. É por isso, Rui, que como eu falei aqui, normalmente eu prospero. Você vê, cheguei no lugar aí, ó, agora há pouco, já está no olho. Rapaz, o senhor tem condições de assumir aqui essa cadeirinha. Peraí, mas eu não vim para aqui isso aqui não. Porque tem muita gente que quer cadeira, título, mas não quer a responsabilidade que a cadeira dá. Aí não adianta, pronto, aqui esse cidadão. Ele foi indo, chegou diácono, depois presbítero, não foi assim? Depois passou um tempão como presbitério, depois evangelista, passou um tempão no evangelista, agora está como pastor. Mas ele, olha a cadeirinha bonitinha dele aí, ó. Bem confortável, gostosinha, mas ele não só está aí por causa da cadeira não, ele trabalha, Normalmente, quando eu chego ele já está.
Agora está certo, porque também tem aquela questão de tempo, de espaço. Mas se quando eu tenho tempo, pergunta se eu não estou colado com ele. Às vezes ele chega, às vezes quando ele vem, eu sou pastor, não é assim, irmão? Às vezes eu não estou, eu já estou aqui. Eu já estou, por quê? Porque eu estou com tempo. Se eu tivesse o tempo que ele tem, a gente estava junto. Tá certo, irmão? Eu também honro, irmão. Eu não tenho cadeira só por título, não, irmão. Eu não tenho cadeira só por título, não. Aí vamos lá, irmão, vamos lá. Agora o negócio vai esquentar, viu? Eu peço que os irmãos tenham calma. Calma, calma. Não se desespere, tenha calma. Calma. Sabia que tem esse hino, não sabia? Se eu pudesse conversar. Vamos lá. Eu quero falar, irmão, sobre o espiral da profecia. E é aí onde dá o problema, irmã Mário. É aí onde rola os problemas. É aí onde sai um monte de profetado e o povo come. Aí rola casamento, aí rola, sabe, coisa de marido e mulher, e rola aí, pronto. Aí está confusão na igreja por causa de profetado. Aí aquela pessoa acredita que foi Deus que falou, aí não se cumpriu, aí fica culpando Deus, falando de mal de Deus. Não, Deus falou e ele não cumpriu, como a gente tem visto aí, não foi? A gente não tem visto aí, ou você não se lembra? No tempo da pandemia, o profeta chorando, dizendo que Deus mentiu para ele. Quem se lembra disso, irmão? Quem se lembra? Se lembra ou não, irmão? Sim, porque eu tenho lá, está guardado nos meus arquivos. Chorando, não, Deus mentiu para mim. Que é isso, que é isso, profeta do capeta? Tu és profeta de Baal. Veja bem, alguém sabe aqui o que é espiral? Se atreva a dizer? Não é errado não, irmão. Não sabe o que é espiral não, irmã Cristina? A senhora que trabalha com artesanato. Não passa na mente não, o senhor sabe o que é uma espiral? A palavra é até parecida, mas não é. Vocês têm cuidado, porque tem palavra que é muito parecida, mas não é. Espiral. Espiral é isso, ó. Alguém já viu aquela coisinha verde que a gente acende para matar pernilongo? Como é o nome daquilo ali? É a marca. O nome daquilo é... Por que espiral? Porque é assim, ó. É assim, ó. Espiral é uma rodinha que vai aumentando ao redor dela. Espiral é isso. Então, o espiral da profecia. Meu pastor, é forte. Aconteceu muito com os profetas. Está na palavra. Agora, graças a Deus, irmão, que Deus levantou homens e mulheres, biblistas, teólogos, para ler a Bíblia e descobrir isso. Senão, até hoje a gente estava ferrado. Entendeu? O espiral da profecia. O senhor sabia que existe profecia que a gente não entende? Existem profecias que a gente não entende, irmão. Vamos lá. Espiral da profecia. Deixa eu explicar aqui. Primeiro, é quando não entendemos a profecia por meio de sonho, visão ou revelação. Por isso surge confusão. Eu vou citar umas bem fácil aqui, conhecida da gente. 1 Samuel capítulo 16. Vamos para lá. 1 Samuel capítulo 16. Ui, negócio agora pega nessa leitura aqui. O espiral da profecia. Poxa, você está brincando, rapaz. 1 Samuel capítulo 16. Se alguém lê aí, versículo de 1 a 3. Nós estamos no culto de doutrina, culto de instrução, ou estudo da palavra com o tema profecias. 1 Samuel é primeiro, porque é livro.
Primeiro. Quando os irmãos for falar, não fale primeira. Fale primeiro, porque é livro. Agora, se for carta, é primeira. 1 Samuel, capítulo de número 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 1 a 3. Vamos lá? Capítulo 16, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de 1 a 3. De 1 a 3. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, ouvindo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse a Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas da tua mão, e dizem: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o qual há de fazer, e ungir-me a quem eu te disser. Olha aí. Olha o espiral. Olha o espiral. Olha o espiral. Alguém sentiu alguma coisa diferente aí? Alguém sabe me dizer alguma coisa aí diferente, irmão? Eu estou no espiral. Está assim aqui agora. O negócio está assim, pastor. Ó. Ei, igreja, olha para mim. Alguém está notando alguma coisa aí? Está notando alguma coisa na leitura? Porque está no espiral aí. O que é que vocês estão notando? Já que vocês estão balançando a cabeça e dizendo que sim, diga para mim. Estão dizendo sim? Dizendo que sim, então diga. A gente aqui está para aprender, irmão. Isso é um culto de instrução, de doutrina, de conhecimento. O que é que vocês estão notando aí? Posso dizer, irmão? Posso mesmo? Posso dizer ou não? Não. Ninguém confirmou, só você. Deus poderia dizer: Jessé, Samuel, levanta-te, unge o teu vaso de azeite, vai na casa de Jessé e unge lá um moço com o nome Davi, como acabou-se. Olha aí, mana. Olha aí, mana. Olha aí. Olha aí. Justamente. Olha ela me ajudando aí. Olha ela me ajudando. De um por um. Mas foi fazendo isso, ó. Olha, foi fazendo isso, ó. O problema é que Samuel, meu Deus do céu, Deus disse: meu Deus, e quem é, Jesus? Quem é? Não vou dizer, vá lá. Quando chega lá, eu digo que ele recebeu a profecia, inclusive intrapessoal, né? Deus falou com ele: vai na casa de Jessé. Veja que não teve profeta, foi Deus que falou com ele. Vai lá, e foi, aí ele foi. Mas foi assim, ó, conjectura pessoal minha. Rapaz, quem é? Aí por ordem veio um primogênito, lógico. Por ordem veio um primogênito. O primeiro, o bonitão, o da guerra. Aí quando Samuel olhou, disse: não, Deus disse: não é este. Não é este. Não é este. Não é este, entendeu? Enquanto Deus poderia dizer: olha, vai lá na casa de Jessé. Tem um moço lá, um moço, com o nome de Davi. Chama ele, derrama os olhos nele. Pronto, simples assim. Mas Deus não disse. Aí eu digo, meu irmão, que você vai ter que ser treinado, viu? Aí eu digo: pastor, isso é um espiral, irmão. Por isso que vem coisa aqui, olha. Aí eu: opa, é ou não é? Estou vendo ou não estou vendo? És tu ou não é? Sou eu ou é o capiroto? Ou és tu? Fazer prova. Aí eu chego, aí vou me meter numa confusão terrível. Entendeu, irmão? Vamos lá para outra espiral.
Segundo Reis, capítulo 4, verso 27. Olha que espiral, irmão. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 27. Esse estudo aqui era para uns 2 cultos de doutrina. Eu estou comprimindo a leitura. 27. Segundo Reis, capítulo 4, verso 27, o que diz? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, e pecou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar, e disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste, e amargura, e o Senhor encobriu e não nos manifestou. Esse mon, leia como mim. Leia como mim, vá, leia como mim. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que o Senhor não revelou a ele, mas era profeta. A Sulamita tinha perdido um filho. Sunamita, não é Sunamita, eu me equivoquei. É muito parecido o nome, como eu falei aqui. A Sunamita de Sunem tinha perdido o filho, deu uma dor de cabeça na criança. Ai, minha cabeça, pô, caiu. Pronto, morreu. De uma dor de cabeça. Aí ela correu e foi ao homem de Deus, a Eliseu. Quando ela se estendeu no joelho dele, ele sentado, aí Geazi foi tirar ela. Aí ele disse, não, deixe ela, porque ela está aflita. Ela está de amargura de coração. E o Senhor não me manifestou. O Senhor não se revelou a mim. Olha o espiral, pastor. Olha o espiral. E agora? O Senhor ficou em silêncio. É o espiral que o profeta passa, irmão. Ele poderia dizer, assim que diz o Senhor: rapaz, Deus não te disse nada. Deus não te disse nada. É ou não é? Senhora, Deus não te disse nada. Como é? Exatamente, tu que estás dizendo aí. O Senhor não disse nada, imagine. Olha, pastor, olha, meus irmãos, minhas irmãs. Se eu disser dentro dessa igreja, irmão Rui, mulheres de Deus aí atrás, homens de Deus, eu estou vendo um anjo, eu estou. Se eu disser que eu estou vendo um anjo, o que eu vi, eu estou e eu vi. Mas sem ver, eita irmão, eu estou vendo um anjo, ele está voando, irmão, assim. Confessa. Eu estou vendo nada, irmão. Eu estou vendo nada, não estou vendo coisa nenhuma. Agora, se eu ver, vocês viram, irmão? Ou eu tenho que colocar num grupo de novo a irmã pastora dizendo: eu estou vendo 2 anjos, irmão, nu, andando na igreja. Vocês viram isso ou não? Vocês viram isso? Sim, irmão, eu tenho um vídeo, irmão. Ela dizendo, ela no altar pregando, ela disse: eu estou vendo 2 anjos dessa igreja, nu, andando na igreja. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo, irmão, amanhã, porque eu digo as coisas e boto a prova. Não duvido do pastor Isaquias não, porque o que eu tenho dito aqui, eu digo amanhã, eu boto no grupo, e vocês veem ou não veem? Eu provo, irmão, eu sou de provar. Sabe qual é o meu problema? Vocês aqui já sabem, principalmente vocês que são mais antigos, já conhecem, né? É que eu sou de provar. Eu não vou dizer a meu pastor aqui: pastor Luiz, a cadeira era verde. Se era cinza, pastor. Não é cinza, pastor. Então é cinza, não é verde, é cinza. Verde é ali, ó. Então o problema é esse. Ele disse: deixe ela que ela está aflita. E amargo do Espírito, o Espírito amargou. E Deus não se manifestou, não me revelou. Isso aqui é um profeta. Não chegou assim que diz o Senhor, mulher. Ela foi que disse: olha, meu filho sofreu uma dor de cabeça. Aí ele pegou o bordão dele e deu a Geazi e disse: vai lá e coloca na cabeça do menino. Pronto.
Isso é o espiral da profecia, irmão. Veja ainda 2 Reis, capítulo 3, verso 15. 2 Reis, capítulo 3, verso 15. Ora, pois trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Ia ter uma guerra com 3 reis: rei de Israel, rei de Judá e me parece contra o rei de Amon. Pois eu confiro melhor. Aí os 3 reis ficaram aperreados. Josafá, crente todo, crente de verdade, que quem conhece a Bíblia, a vida de Josafá, quem conhece a biografia de Josafá, tudo que esse homem ia fazer, principalmente ir para a guerra, que ele era rei de Judá, ele dizia: tem profeta por aqui não? Ele ficava olhando. E a gente, pelo amor de Deus, eu vou para a guerra, não tem um profeta aqui não. Ele queria saber se Deus era com ele ou não, irmão. Ele queria saber da boca de Deus se ele ia ou não ganhar a guerra. Ele queria ter, tudo dele procurava um profeta. Ele perguntava logo: não tem um profeta por aí não? Resultado. Aí disseram: tem um profeta aí, Eliseu. Aí lá vai os 3 falar com Eliseu. Lá vai os 3 falar com Eliseu. Quando Eliseu olhou assim para o rei de Israel, que era Acabe, rei desviado, pilantra safado, adorador de Baal, esposo de Jezabel, ele olhou para ele assim. Eliseu olhou assim para ele e disse: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Por que tu não fosse perguntar aos teus profetas, os profetas dos teus pais e das tuas mães? Por que tu não fosse perguntar? Pergunta a eles. Por que tu não fosse perguntar a eles? Viesse perguntar a mim. Aí olhou para o rei Josafá assim, rei de Judá, crente de verdade, aprumado. Ele sabia que Deus era com o rei Josafá. Aí disse: se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, eu nem para ti olhava. Vocês estão pensando que eu estou... Vamos, quer ver, irmão? Quer ver isso na Bíblia, irmão? Entendeu, irmão? Eliseu, capítulo 3, versículo... A epígrafe em cima. A minha epígrafe diz assim: Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Veja aí o versículo 14 do capítulo 3. Versículo 14. Glória a Deus. O 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não oraria para ti e nem não te veria. Falou diretamente para o rei Acabe, o rei desviado, o rei de Israel. Se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, porque o rei Josafá era um crente, irmão, e ele sabia que Josafá, o profeta só foi procurado por causa de Josafá. Aí o profeta disse: tinha passado a chuva, né? O período da chuva, porque tinha passado a seca, foi 3 anos e meio sem água, sem chover. Quando choveu foi uma nuvenzinha. Aí o profeta Eliseu disse: abram covas nesse quintal, nesse terreno, nessa terra de Israel. Abram covas. Aí quando ele disse isso, o povo disse: pronto, morte, covas. Aí ele disse: porque assim diz o Senhor, vai chover tanto que vai encher as covas todinha de água. Labai dele, cama. Oh, glória! Quando você pensa, irmão, que é cova de morte, é cova de bênção, irmão. Eita glória! Vai encher, irmão. Vai, irmão, e quando a profecia aconteceu, irmão,
Foi tanta água, irmão, tanta água no ribeiro, tanta água na escola, a escola tudo cheia de água, tudo limpinha, irmão. Só que ele estava vazio, porque nem toda hora a gente está com uma palavra, nem toda hora a gente está quente, nem toda hora a gente está fervoroso, nem toda hora, às vezes até o trabalho libera toxina, que é um hormônio natural dos seres humanos, e a gente fica cansado, a vontade é de dormir, entendeu? Aí ele disse, traz um tangedor aí. Sabe o que é um tangedor, irmão? Era que tocava harpa. Tangedor era que tangia a harpa. Aí ele começou, esperei com paciência no Senhor, no Senhor eu esperei com paciência. O profeta foi se enchendo. O profeta foi se enchendo. O profeta foi se enchendo. Não tem aquele louvor que te enche, irmão? Não tem? Aquele louvor que vai esquentando teu sangue, tu vai ficando rosado, rosada, aí tá, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Pá! Ele disse, traz um tangedor. E quando começaram a cantar os louvores de Israel, quando começaram a cantar os louvores de Israel, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot. Aleluia, glória. Aí desceu a mão do Senhor sobre ele, ele disse, cavam covas aqui. Aí o povo, meu Deus, Deus fala, irmão, Deus usa, irmão. Aleluia. Aleluia, glória. Isso aí, irmão, é uma espiral da profecia. É por isso que quando Deus, alguém está se usando, ou Deus está usando alguém, eu estou só. Você já notou, irmão? Quem já convive comigo há muito tempo pode ver, irmão. Sai palavra na igreja, raramente eu dou uma glória, ou eu faço, eita, ou não sei o quê. Não, eu fico só. Sabe por quê? Porque o pregador está pregando, o profeta está profetizando, e eu estou com essa escala aqui, ó, medindo ele. Vem cá. Estou só medindo ele por ali. Ele sabe quem é o pastor, eu não vou dizer o nome dele. Vocês também, mais antigos. Disse, o pastor Isaquiel é um dos únicos pastores que tem aqui no meu bairro, no nosso bairro, que eu dou as ovelhas para ele doutrinar. Veja se o pastor lá do Santos, quando ele entregou o ponto lá, veja para quem ele disse, ele não ligou para mim. Quando foi? A gente levou cadeira para reforçar. Agora só tem uma coisa, eu disse, só entra aqui com documento, quer? Nada aqui é de ninguém. Só entra aqui com documento, quer? Assina aí que eu vou pro cartório. Eu boto minha assinatura, carimbo, que eu tenho meus carimbos, e a gente vai para o cartório. Quero não? Ah, não quer não, é? Entendeu? Então, irmão, é aí onde entra o pensamento do homem, o pensamento de Deus e o pensamento do diabo, por causa do espiral. Samuel poderia dizer assim, Deus disse que eu ia na casa de Jessé, veio tu, Samuel esqueceu o quê? Eu disse o que tu iria fazer, porque tu já está fazendo. Eu disse que eu iria te dizer o que tu iria fazer, porque tu já está ungindo o primeiro aí.
Ah, porque passou um pensamento pela minha cabeça. Esse pensamento foi teu ou do capiroto? Porque a gente mostrou na doutrina passada que o inimigo usa, não usa? A gente não mostrou? A gente mostrou que o espírito de mentira usou os 450 profetas de Baal. Também mostramos na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Meus irmãos, provai os espíritos, se é de Deus ou não é assim? Ah, ele é safado, irmão, ele gosta de imitar Deus, irmão. Ele gosta de se vestir de crente, ele gosta de falar línguas estranhas, mas ele vai dizer a gente não tomar cuidado. Passa rasteira na gente. Veja aí, irmão, 1 Coríntios 2,16. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2 e o versículo 16. E a gente não chegou nem na metade do estudo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo de número 16. Os microfones já estão vencendo. São duas. Capítulo 2, 16 de 1 aos Coríntios. 2,16. Sim. Porque quem conheceu a mente do Senhor, Eita, glória. para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! O homem bate no peito assim e diz: mas nós temos a mente de Cristo, irmão. Nós temos a mente de Cristo. Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou? É uns profetas aí, umas profetadas aí, irmão, falando que não deve, profetizando o que não deve dentro da casa do Senhor, só para dizer que é profeta, e muitas vezes, irmão, destruindo o casamento, destruindo a amizade, destruindo, tá entendendo, irmão? Profecias é profecia, meus irmãos. Por isso que Deus cuidou, Ele levantar profeta. Agora, nós ainda eu ainda ia falar sobre Deus livra os profetas. Eu ainda ia falar nessa parte, né? Eu iria falar em profetas que profetiza coisa boa e ele profetiza coisa ruim. O profeta Isaías chegou junto do rei Ezequias e disse: põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Eita profecia! O homem doente precisando de uma cura, pensando que ia receber uma coisa boa, recebeu uma palavra dessa. O rei Micaías chegou junto do rei Acabe e disse: não suba nessa guerra, porque você vai morrer. Receber profecia de bênção é bom demais, irmão. Entendeu, meu pastor? Aí ninguém gosta desse profeta. Esse profeta não presta. O profeta só presta se profetizar dinheiro, carro, apartamento. Aí o profeta é de Deus. Aleluia. Né, irmão? Mas se o profeta profetiza repreensão, aí não gosta. O profeta não presta. Bota o profeta na cadeia. Aí o tempo foi embora. Falta 3 minutos para 9 horas. E eu vou aproveitar somente esses 3 minutos e 5 minutos de tolerância para te mostrar que a maior profecia é a escrita, irmão. Não é o profeta Isaquiel quando se levanta para profetizar, não é. Não é a pessoa da irmã Ana que tem o dom que se levanta para profetizar, não é. Não é a pessoa do pastor João Lopes que se levanta para profetizar, não é. Não é qualquer outra pessoa que tenha o dom da profecia, não é. Isso é apenas o dom no profeta. A maior profecia é a escrita. É esta, irmão, é a bíblica. Esta é a maior profecia, porque ela já está dizendo tudo que vai suceder, acontecer e aonde vai parar. Por isso que ela se encerrou.
O que Deus já tinha de dizer já está dito aqui. Agora, claro, 1 Coríntios capítulo 12, vem os 9 dons e detalhe, viu? Eu falei a esta igreja e vou perguntar novamente, qual é o primeiro dom no índice dos 9 dons? Olha, é o primeiro, não é o maior, para não confundir. Porque se eu disser qual é o maior dom? É o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios, eu estou perguntando qual é o primeiro dom. Tem 9 dons. 1 Coríntios capítulo 12 tem 9 dons. Qual é o primeiro? Alguém se lembra aí? Procurar é bom, eu quero ver na mente. O primeiro dom, irmão, é o dom da palavra da ciência e da palavra da sabedoria. O primeiro dom é a palavra. O carro-chefe dos dons é a palavra. Pode ver aí, que quando Paulo vai falar nos 9 dons, o primeiro de todo é o dom da palavra da ciência e a palavra da sabedoria. Depois segue o restante. O dom de língua, de falar em língua, de interpretar língua, de maravilha, de cura. Mas o primeiro de todo é a palavra. Essa é a primeira profecia e a única e absoluta. Veja aí Apocalipse capítulo 3. Veja aí Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalipse 1:3. Foi-se embora o tempo. Apocalipse 1:3. Tem microfone aí? Tem. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa profecia aqui é a maior de toda. Ainda veja a senhora mesmo, irmã. Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, e eu vou recitar para a senhora pelo menos 4 versículos fáceis. 4 versículos fáceis aqui. Apocalipse, capítulo de número 22, veja aí o versículo 7. 7. Eis que presto venho. Certo, presto, é cedo. Eis que presto Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Sim, deste livro. Vamos lá. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Agora veja o versículo 10. Versículo 10 do mesmo capítulo 22. E disse-me: não seres as palavras, não ser as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Está vendo? Veja agora Apocalipse capítulo 22, o mesmo capítulo, veja 18 e 19, para a gente encerrar. 18 e 19. Porque eu testifico tudo aqueles que ouviram a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Está vendo? E o 18? E o 19? 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Está vendo que esse livro é a maior profecia? Está vendo que esse livro é a maior profecia? E por que eles querem acabar com esse livro pelo mundo todo? Por quê? Por que querem acabar? Porque, irmão, nesse livro está contida tudo que vai acontecer com todo mundo no Brasil e no mundo. Por que é que o povo tem medo desse livro? Por que é que querem acabar com esse livro, irmão? O povo, irmão, tem medo desse livro. Esse livro, ele é maior e mais poderoso do que qualquer livro de qualquer bruxo, de São Cipriano, de que for, do capiroto, do que for. Esse livro, ele é o maior de todos, porque ele é a palavra de Deus, o livro de Deus, o documento de Deus na terra, o manual de Deus na terra. E os homens que não acreditam nele têm medo desse livro. Porque se não
Quando irei. Glória. Aleluia. Eles têm medo desse livro, irmão. Do livro desta profecia. Ou da profecia deste livro. Ele tem medo, irmão. Ficamos de pé, irmão. Pastor, os avisos é que sexta-feira pela manhã tem consagração.